Eu acredito que hoje é um momento muito especial. Nós estamos lançando aqui o metrô de Porto Alegre. E eu queria dizer para vocês um pouquinho essa história de metrô, como é que é. Primeiro, eu quero situar a situação, situar o que nós vivemos hoje. Nós vivemos um momento em que o governo federal, além de investir 90 bilhões desde 2011 até junho de 2013, abriu um outro investimento de 50 bilhões a partir dos pactos que nós fizemos com os governadores, os prefeitos, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Os 5 pactos pós-manifestações de junho. O pacto pela estabilidade econômica, o pacto pela mobilidade urbana, o pacto pela saúde, o pacto pela educação e o pacto pela reforma política. Eu vou aproveitar esse momento em fazer um breve balanço do pacto pela mobilidade urbana. O pacto pela mobilidade urbana é um pacto que leva em conta o fato de que o Brasil cresceu aceleradamente nos últimos 10 anos e que as pessoas pedem serviços públicos de qualidade. É isso que as pessoas querem. Elas não querem voltar ao passado. Elas querem avançar para o futuro. Nós, do governo federal, sempre achamos que toda conquista é apenas um começo. Porque toda conquista sempre tem de exigir maior conquista. Não há hipótese de uma visão democrática, republicana, mas também uma visão comprometida com a soberania e também comprometida com o desenvolvimento social e a construção de um país mais igual, que não olhe qualquer conquista como um patamar a partir do qual você tem de avançar. Então, os pactos, eles representam, mais do que tudo, uma direção para o avanço. No caso específico da mobilidade urbana, é o reconhecimento que nosso país, durante 30 a 40 anos, não investiu em mobilidade urbana de forma, eu diria assim, adequada, necessária e sistemática. Eu acredito que há um esforço hoje. Nós colocamos na pauta, a partir de 2011, nós colocamos na pauta mobilidade urbana e demos prioridade a metrô. Por que fizemos isso? Por uma concepção. É impossível, com as nossas cidades crescendo, São Paulo com 11 milhões, o Rio com 8 ou 9, Belo Horizonte com um similar, Porto Alegre com os seus 2 milhões. É impossível não construir metrô. Se nós não construímos metrô agora, nós traremos na frente o problema que hoje São Paulo enfrenta. Então, a nossa prioridade é construir metrô. Prioridade em que termos? Nos termos nas grandes cidades. E é garantir para cidades médias uma estrutura de transporte que seja a mais adequada possível no seguinte sentido: quando tiver possibilidade de integrar diferentes modais, ônibus, se tiver um monotrilho, se tiver um aeromóvel, fazer uma integração e caminhar em direção ao bilhete único, essa é a forma mais racional. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque acho que o Fortunati fez um grande esforço nesse processo. Ele não é um processo simples. Talvez das obras, entre as obras complexas que estão em andamento no Brasil, o metrô tenha grande complexidade porque ele está sendo feito sobre uma cidade construída. É esse o problema. Tem uma cidade e você vai fazer um metrô em cima dessa cidade. E aí
é que todas as questões têm de ser olhadas devidamente. Nós queremos que o tempo das pessoas seja sobretudo delas, que elas se apropriem do tempo. E você, numa grande cidade, para se apropriar do tempo, precisa de transporte urbano de massa, transporte coletivo, transporte público. Se você não tem transporte público, você não se apropria do tempo. Não, você quem? O morador da cidade, principalmente o morador daquela região mais distante da periferia, o trabalhador, a trabalhadora, o estudante que vem lá de longe para estudar, ele tem de se apropriar do tempo. Uma reforma urbana, o que está em questão numa reforma urbana é segurança e tempo, qualidade de vida. E aí o transporte tem um papel fundamental, por isso que ele construía o Quinto Pacto. E por isso que dentro desse transporte, o que nós pretendemos dotar as grandes cidades deste país de metrô, garantir que as pequenas, primeiro, que as médias cidades não transitem por um caos urbano e tenham acesso a isso que se chama interligação de modais, sempre e quando for necessário, trilho, porque trilho é ininterrupto. Trilho garante um percurso rápido. Em segundo lugar, interligar para quê? Para baratear o custo do transporte para a população. Esse é tudo que nós procuramos, tudo que nós queremos estruturar. E garantir que as pequenas cidades também tenham acesso a um tipo de transporte. E eu queria encerrar dizendo, é dessa determinação, dessa teimosia, dessa insistência, que a gente sabe que é feita a melhor das vontades políticas. E aí, a sua vontade política do governador Tarso Genro combina isso. Insiste, insiste, insiste. E é assim. Eu venho insistindo com tanta coisa que vocês nem imaginam. Então, falo como irmã. Muito obrigado.